A atrofia muscular espinhal, a AME, é uma doença rara, degenerativa, passada de pais para filhos e que interfere muito na capacidade do corpo de produzir uma proteína que é essencial para a sobrevivência dos neurônios motores. No último sábado, uma pequena paciente do Rio Grande do Norte foi mais uma das que vieram ao Piauí para receber a medicação, considerada a mais cara do mundo para a doença. O medicamento mais caro do mundo começou a ser aplicado no Hospital Infantil Lucídio Portela em maio do ano passado. A criança que recebeu o Zolgensma no último sábado tem 3 anos de idade. É a Anne Maria Souza Cortez, da cidade de Açu, no Rio Grande do Norte. A mãe da Anne fez questão de relatar a felicidade ao ver que conseguiu o tratamento da filha e a esperança em dias melhores. Graças a Deus minha filha conseguiu, com bastantes obstáculos, mas a gente conseguiu. E quem tem filho com AME nunca desista do seu filho. Tanto por Zolgensma, por espirranda, nunca desista do seu filho. O Heitor tem 4 anos e é de Cristino Castro, no sul do Piauí. Ele tem 2 irmãs mais velhas e depois do Heitor nasceu a Heloísa. E logo ao nascer, imediatamente foi feito o teste para AME e veio positivo. Com 13 dias de vida, a mãe de Heloísa foi contactada pelo hospital e no dia seguinte trouxe a filha para o Hospital Lucídio Portela. Com 14 dias de vida, foi iniciado o tratamento com uma medicação fornecida pelo SUS. Heloísa hoje tem essa vitalidade. Eu vou filmar aqui só para tua mãe ver. Olha, tá vendo? O Kaique veio de Manaus para receber o Zolgensma aqui no Hospital Infantil Lucídio Portela. Hoje, 5 crianças com atrofia muscular espinhal vivem a rotina do hospital em Teresina. A médica pediatra Lorena Mesquita é a responsável por conduzir a administração da medicação e também pelo acompanhamento dos pacientes que chegam ao Hospital Infantil Lucídio Portela. É com ela que a gente vai conversar agora aqui no estúdio do Jornal Cidade Verde. Doutora Lorena, primeiro, parabéns, boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você. Eu vejo o vídeo ali, já fico toda emocionada. São meus bebês. São os bebês, porque a doutora Lorena é quem fica responsável por pedir a medicação, né? Essas que recebem autorização judicial, a maioria é por autorização judicial, até porque é uma medicação de 6 milhões de reais, mas que faz toda a diferença, é o que faz a diferença, doutora, em crianças, a partir de que faixa etária? A gente viu aí que a Heloísa foi logo ao nascer, mas não foi com Zolgensma. Foi com espirrasa. Né? É porque, assim, como você mesmo falou na matéria, essa doença é uma doença que leva à morte desses neurônios motores. Então, o que acontece? A criança, assim que nasce, ela nasce com seus neurônios motores. Então, esses neurônios são importantes para segurar o pescocinho, para sentar, para engolir, para falar, mas também para respirar. Então, o que acontece? Se nada for feito, se nenhuma medicação for feita, à medida que a criança vai crescendo, antes dos 6 meses, todos esses neurônios já morreram. Então, ela começa a ter dificuldade, sabe? A mãe fala, doutora, ela é molinha, ela não segura o pescoço, ela não rola, ela não chora, o choro é fraco, ela mama e se engasga, e daí ela vai começando a também ter dificuldade respiratória. Mas aí a mãe começa a perceber isso dos primeiros meses de vida. Eles sempre falam assim, com 1 mês ela está muito molinha, é largadinha, o chorinho é fraco, ela está mamando e vai se engasgando, e nisso ela pode evoluir para uma pneumonia. Pode evoluir para uma broncoaspiração. E aí eles acabam indo para o hospital e lá a criança vai acabando indo para um aparelho de ventilador, que é exatamente o que tem nossas crianças moradores do hospital. Esses 5 que estão lá hoje. Eles são dependentes de ventilação mecânica, então é mais complicado para ir para casa e é mais complicado para ter uma evolução em casa, porque eles vão precisar de todo o serviço de home care em casa. A gente viu o caso da Heloísa, até dando cambalhotas aí, porque o irmão já diagnosticado, né, com a doença. E aí depois que a Heloísa nasceu, nós fizemos o teste. E aí deu positivo, já imediatamente a senhora chamou a família? Chamamos e contactamos com a família. Nem ela acreditou, nem a gente estava acreditando, mas a Heloísa, foi só o tempo dela organizar tudo, veio para cá, então nós começamos com a primeira medicação, que é a Nusinersen. Essa é fornecida totalmente pelo SUS e fez uma diferença assim gigantesca na vida da Heloísa. E aí nós começamos essa medicação para ela. Essa medicação nós fazemos 4 doses, dando um intervalo aí de mais ou menos 14 dias de uma dose para outra, e depois faz uma manutenção a cada 4 meses. Essa é totalmente fornecida pelo SUS, para todas as crianças que têm atrofia muscular espinhal tipo 1 e tipo 2.
E aí, imediatamente, a gente já começou a pedir também o Zolgensma, que é essa outra medicação. Então, demorou, teve todo um processo judicial e com 1 ano e 2 meses ela fez a medicação. E aí completou mesmo, foi com chave de ouro assim que a gente fechou e aí sim, ela começou a caminhar sozinha, aí ela começou a dar cambalhotas. E ela está curada? A medicação é porque essa medicação, essa doença, ela não tem uma cura. Mas a Heloísa, ela tem uma vida igual de qualquer outra criança na mesma faixa etária dela, ou até mais, que já está dando cambalhota. A Heloísa está em casa, a Heloísa come pela boca, a Heloísa fala, a Heloísa respira sem aparelhos. E aí faz aquela diferença, né, do irmão dela que está no hospital, não teve essa mesma oportunidade que a Heloísa. E aí a importância do diagnóstico precoce. E da administração da medicação até os 2 porque primeiros se a gente anos conseguir, se a gente conseguir fechar um diagnóstico cedo, a gente consegue iniciar a medicação, seja ela via judicial ou a fornecida pelo SUS, então a gente consegue deixar com que essa doença não evolua. Então, se a gente consegue fazer com que os neurônios motores não morram mais. O que ela perdeu, ela já perdeu, a gente não consegue resgatar, mas a gente consegue fazer com que a doença não evolua. E aí a criança começa a adquirir outros ganhos, né? Começa, por exemplo, a sentar, a respirar, a comer pela boca, tudo isso. Doutora Lorena, qual é a prevalência dessa doença? A gente falava aqui que é uma doença rara, né? É 1 para cada 10 mil, mas aqui no Piauí tem muitos casos. Muitos casos. Só no hospital infantil a gente tem atualmente 24 crianças utilizando a medicação. O Espirraza, né, que é a outra, a Nusinercena. Então, assim, é uma doença genética, é uma doença que a gente pode atribuir muita questão de casamentos consanguíneos. Nós temos casos da mesma família, né, não só da Heloísa, mas a gente tem outros casos de regiões aqui que são casos bem assim, por exemplo, Piripiri, a gente tem três crianças na mesma região. Então, essa questão dos casamentos consanguíneos acaba favorecendo que a gente tenha mais casos aqui. Por que essas crianças vêm de outros estados até? A gente viu um paciente que veio de Manaus, essa bebezinha que veio agora do Rio Grande do Norte. Porque o nosso hospital foi o primeiro hospital 100% SUS. Então, existem outros hospitais aqui no Brasil que aplicam essa medicação, mas são hospitais privados. Então, existe um custo maior para essas famílias, para irem para um outro estado, uma outra cidade, e ainda ter os gastos com o hospital, com tudo isso. E aí, o nosso hospital foi 100% SUS. Então, nós passamos por todo um processo de treinamento para ser habilitados para fazer essa medicação. E o que nos levou a isso foi exatamente a pequena Heloísa. Então, foi com ela que a gente viu a dificuldade que seria para a mãe ir para fora para fazer essa medicação. Então, nós passamos por todo um processo de habilitação. A diretoria do hospital foi muito importante nesse sentido de nos ajudar com tudo isso. E a Secretaria de Saúde que se sensibilizou pela causa. E assim a gente conseguiu essa liberação para fazer a medicação aqui. Bom, tá de parabéns toda a equipe do Hospital Infantil Lucídio Portela, capitaneada aqui também pela doutora Lorena Mesquita, que é a médica pediatra responsável por acompanhar, por aplicar, né, por torcer, por vibrar por cada conquista desses bebês dela, como ela costuma chamar. Obrigada. Obrigada, doutora, pela presença aqui e muito boa sorte nos próximos casos. Que Deus abençoe aí a vida dessas crianças. Obrigada. Tá bom?